Meninas, seja bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica, o quadro aqui no canal onde eu leio as histórias dos meus aluninhos queridos, ou seja, os meus alunos que se tornaram escritores, que publicaram suas histórias. E eu sempre gosto de fazer esse quadro para, divulgá-los, né? Porque, óbvio, assim, sei babona que acha isso muito bonito, divulgar esses meus alunos. Mas também eu acho importante ler essas histórias, fazer essa leitura crítica, que não é uma resenha convencional. O objetivo é ler e ver quais são os pontos que esse autor pode melhorar essa história. E quando eu vejo alguma coisa que ele acertou, eu compartilho com você para que você também aprenda para escrever as suas histórias. Afinal de contas, aqui no Lição Nerd, você aprende a deixar de ser só fã para se tornar um escritor. Então já senta o dedo no like nesse vídeo e já se inscreve nesse canal caso você ainda não seja inscrito, e vamos pra tela. Só pra avisar, relaxa, que você não vai me ver lendo aqui toda a história, senão, misericórdia, esse vídeo demoraria umas 2 horas. Mas o que eu faço? Eu leio aqui os trechos e só coloco os cortes, digamos aqui, desse trecho, do que tenha realmente importância para você, e leia os pontos que eu acho fundamental. Sempre, se você quiser conhecer o trabalho desse aluno, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Vamos pra tela, então, sem mais demoras. Hoje eu vou ler a história da Rafa. Rafa, ela foi aluna da jornada, a turma dela foi a de janeiro de 2021. Janeiro de 2021. E a história dela é a Awari, o Reino das Flores. A história tá no Wattpad. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E também, se você quiser, eu tenho uma parte da minha biblioteca do Wattpad, onde tá lá as histórias dos meus alunos. Você pode ler não só essa, mas encontrar outras histórias lá. Inclusive, passa na playlist do Leitura Crítica, que tem várias outras histórias que eu já li. E com certeza tem muitas dicas para que você também possa melhorar as suas histórias, tá bom? Vamos começar aqui, então, pela sinopse. O brilho reluzente do ouro, a fragrância, Juliana, nostálgica das flores, o resplendor da realeza seria o suficiente para cegar qualquer um. Ayla sabe que a nobreza pode ser um tanto quanto cruel, mas fazendo parte do seu cotidiano, a garota aprendeu a fechar os olhos perante aquilo. Quando completa seus 15 anos, a princesa se vê tendo que enfrentar a ida à escola de etiqueta do Reino das Flores. Novas amizades, novas paisagens e um novo mistério surgindo. Ayla faria de tudo para descobrir o que acontecia. Ela descobre, da pior maneira, que existe trevas no reino mais florido do seu universo. Junto com suas amigas, tentará descobrir o que há de sombrio naquele jardim, mas a verdade pode lhe cobrar um alto preço. Ela estava disposta a pagá-lo? Quão grande poderia ser esse sacrifício? Uau! Relendo aqui a sinopse, eu acho que já na sinopse eu melhoraria, que eu acho que a gente fala sobre descobrir algo 3 vezes. Ayla faria de tudo para descobrir, ela descobre mas a verdade pode lhe cobrar... peraí. Junto com suas amigas tentará descobrir. Tem descobrir 3 vezes na sinopse. Eu talvez melhoraria esse final, só para que isso não ficasse repetitivo, tá bom? Mas eu entendi que ela vai descobrir alguma coisa interessante. Chamou a atenção, é uma sinopse que chama atenção. Vamos lá, né? Vamos começar a ler, então. Geralmente eu só consigo ler os primeiros capítulos, mas eu acho que vai tá bom. Olha, eu amo quando tem orgulho. Gente, eu fico tão feliz quando vocês têm tantos comentários assim nas histórias de vocês. 62 pessoas leram. Parabéns! Nesse momento, estou correndo em direção ao campo de treinamento. Sinto meu coração errar as batidas. O motivo dessa angústia? Mudanças. Tudo está se transformando e eu não me sinto preparada para sair da minha zona de conforto. Ou talvez tenha perdido minha coragem e esperança. Gosto de inícios em que a gente já começa quando tá tudo acontecendo na vida desse personagem. Claro! É óbvio que eu instruí ela a fazer um início assim, mas de verdade, gente. Por que inícios precisam ser trabalhados para chamar a atenção do seu leitor? Já falei isso outras vezes e não vou me cansar em ser repetitiva nesse assunto, porque tem gente que assiste um episódio do Leitura Crítica, tem gente que não assiste, então, para você que assiste todos vai ser repetitivo. Para você que caiu nesse daqui e de repente não assistiu os outros, não vai ser, então eu acho que é importante falar. Inícios
principalmente na nossa era digital, que os livros estão sendo publicados em Wattpad, Amazon, né, compartilhados até trechos no Instagram e etc. E outras plataformas digitais estão surgindo para publicação. Você compete com muita coisa que pode tirar o foco do seu leitor, da sua história. Então, se você já não tem o início que o agarre ali de jeito e faça ele não querer pular para outra história, é provável que você acabe perdendo aquele leitor. É óbvio, gente, não dá pra gente acertar em todas, né? Nem todo início vai ser perfeito. Às vezes, sei lá, pela própria experiência que você quer causar na história, é melhor o início do que início nenhum, né? Do que você não tem história nenhuma. Mas só tenta deixar, assim, o máximo que você pode, que você puder, chamando a atenção do leitor. Juliana, por que você acha que esse início chama a atenção do leitor? Vamos lá. Aqui ela fala sobre uma agitação na vida da protagonista, uma agitação que tá acontecendo na vida dessa personagem. Então a gente já chega na vida dela com uma mudança, com uma ação, tipo, uau, uau, as coisas já estão acontecendo. E eu acho isso interessante. Ela poderia simplesmente dizer, olá, meu nome é fulano, eu sou uma princesa, moro no reino tal, blá, blá, como a gente vê muitas histórias iniciando por aí. E não, a autora já escolheu já mostrar o fight do momento, entendeu? Tipo, a coisa tá acontecendo, ela já está nervosa, ela já está angustiada, o personagem já entra fora da sua zona de conforto. Então, alguma coisa tá acontecendo. É uma promessa de que aquela história dali pra frente vai ter muito mais outras coisas pra acontecer. Você precisa dizer pro seu leitor que as coisas vão valer a pena, cara. Ele vai dar o tempo dele ali pra ler a sua história, porque vai valer a pena, né? Vamos continuar aqui. Aí, continuando aqui, eu li já um pequeno trecho e vou continuar sobre a questão do início ainda. Ó, ela continua assim. Chego no campo ofegante e, como esperado, ali está Lewis. Lewis. O meu treinador, professor, mentor e um dos meus poucos amigos. Princesa, o que aconteceu? O seu rosto dizia que ele sabia o motivo do meu estado, mas, claro, não iria perder a oportunidade de zombar de mim. Sem brincadeiras, você sabe muito bem sobre a minha mudança para o Reino das Flores. Digo num tom sério, ainda recuperando o fôlego da última corrida. Aqui ela expõe algumas informações, que a personagem é uma princesa e que ela está em uma mudança para o Reino das Flores. Precisou expor, num sentido... Precisou o autor dizer isso, citar... Oi, meu nome é fulana de tal, ainda mais que a gente tem uma narração em primeira pessoa e eu estou nervosa porque eu vou me mudar para o reino. Ou parar uma conversa para dizer, fulana, você vai para o reino. Não que esteja errado, gente, mas eu acho desse jeito muito mais legal. Porque as informações estão ali, meio que naturais, sabe? O que aconteceu? Ai, você sabe que eu vou pro reino. Tudo bem que sem brincadeira, né? Ela expor, você sabe muito bem da minha mudança, mas ela justifica, porque ele quis zombar dela, né? Ah, o que será que tá acontecendo? Ele quis zombar, justifica do jeito que foi essa conversa, né? Porque é igual uma pessoa quando zomba de você, quando ela tem noção, quando ela tem ciência do que tá acontecendo. Então, não foi uma coisa, não foi um diálogo expositivo de, fulano, você sabia não sei o quê? Ah, eu já sei que não sei o quê. Não, ele já sabe, mas ele instigou ela e a autora diz isso, né? Ela brincou, a personagem diz isso, né? Ele brincou com ela. Por que será que você tá tão chateada? Tipo, ai, para de brincadeira. Você sabe muito bem o que tá acontecendo com a minha vida. E ela acaba expondo até pro próprio leitor também ter consciência, né? Ter a ciência do que está acontecendo na história. Isso tudo no primeiro parágrafo. Engraçado como as características dos personagens podem despertar loucuras nos leitores, né? Escolha bem seus personagens e como apresentá-los. A gente tem aqui a apresentação desse professor de luta, né, do general, que também é responsável por treinar, então, a princesa. Cadê? Ela fala isso. Dito isso, ele me derruba no chão com uma simples rasteira. Lewis assume uma postura imponente, seus ombros largos junto aos seus cabelos claros o davam uma beleza penetrante. A cicatriz no lado esquerdo de seu rosto traçando uma linha que por poucos centímetros poderia cegá-lo. Me lembrou o quão pouco eu sabia sobre ele em comparação ao que ele sabia sobre mim. As pessoas já ficam aqui nos comentários, não sei se dá pra ver, não vai dar pra ver. Mas tá aqui, cabelo claro, cicatriz e não sabem nada sobre ele. Adorei. O ar de mistério, né? A cicatriz sempre mostra que aquela pessoa tem uma história a mais pra contar, né?
Pode ser clichê ou não, mas é legal pra lembrar que as características ou o que você escolhe pra representar o seu personagem podem falar muito sobre ele e deixar os seus leitores curiosos. Como a gente também tem outro ponto aqui embaixo, que ela fala que ele pergunta pra ela, né? Você sente falta dela, não é? Aí ele senta do lado dela e ela fala assim: ela é parte de mim, esteve comigo sempre. E agora ele está seguindo o seu sonho e eu me sinto feliz por ela. Consequentemente, me sinto tão solitária. Quem é ela, né? O pessoal já fica louco. Eu quero saber quem é essa pessoa. Quem é ela? Porque não diz o nome. Quer dizer, diz aqui, ó. Harmony voltará logo. Ela prometeu. Mas quem é essa Harmony, né? O que ela é na vida dessa personagem? A gente já tem uma introdução, a gente já tem um primeiro capítulo. Ayla, o nome dela, eu esqueci, né? Ayla, o nome da personagem. A gente já tem o primeiro capítulo com a Ayla apresentando vários mistérios da vida dela. Ela precisa ir para um lugar onde ela não quer ir. Ela tem uma pessoa especial que a abandonou. Ela tem um treinamento forte. Será por quê? Ela vive no reino das estrelas e o que será que vai acontecer quando ela for para esse treinamento forçado? Vamos para o próximo capítulo. Aqui ela fala, deixa um reflexo, deixa um ponto, né? Um pedaço do universo para aquela história. Por exemplo, ela fala aqui, né? A carruagem ela já acorda no dia seguinte, indo pra tal escola que ela precisa ir, né? Onde, enfim, as escolas das princesas, vamos dizer assim. E aí ela fala, né? A carruagem andava em um ritmo mais lento por causa da neve, suponho. Logo entraremos no ápice do inverno, quando se locomover fica quase impossível. Então a gente já tem aqui uma outra característica daquele reino, né? Do reino, do universo como um todo. Me remexo no banco acolchoado com uma coloração em vinho. Me inclino até a pequena janela da carruagem, né, que ela está, como esperado, um pequeno esquadrão fazendo a segurança pela dianteira e outro à traseira da carruagem. Era comum ataques nessa época pelo grande fluxo de mercadorias, ou seja, o reino das flores tem seus espinhos. Não era perfeito, e isso é um bom jeito de mostrar, sem necessariamente dizer, expor, né? Mostrou em ação, mostrou as coisas acontecendo, né? Por que eles precisavam, porque a neve, por que eles precisavam ser escoltados? Não era simplesmente só porque ela era princesa, porque era comum haver, né? Acontecer assaltos ali, roubos naquela época do ano, por conta dessa questão das mercadorias e etc. Tá aí uma pergunta que me fazem. E eu lembro que essa foi um questionamento da Rafa, né? A autora dessa história. Ela me perguntou muito sobre essa questão de como descrever a roupa do seu personagem, quão isso é importante para a história. Existem personagens em que a roupa é trivial, e existem personagens em que a roupa diz muito sobre eles. Na questão da própria Ayla, não necessariamente a roupa diria muito sobre ela, a não ser que você estivesse comparando ela com ela, que é uma princesa, com um plebeu. E as roupas dela, obviamente, ficariam muito claras, que seriam muito diferentes. Tem outro aluno que ele descreve o que a personagem veste, porque a roupa dela meio que a esconde o rosto. E isso mostra um pouco da personalidade dessa personagem, que é mais sombria, tímida, obscura, né? Não se abre tanto para as pessoas. Isso é um reflexo de quem ela é, da personalidade dessa pessoa. Muitas das vezes até as roupas que a gente veste, isso parece não ter nada a ver com história, né? Mas tem. Porque personagens são reais e muitas das vezes as roupas que nós vestimos diz muito sobre a gente. Sobre como nós nos comportamos, muitas das vezes. E aqui, ela, por exemplo, faz a narração de como seria essa roupa, né? A vestimenta da personagem, até mesmo para isso, para mostrar e destacar como ela era da realeza, né? A personagem fala: jogando pela pouca neve que caía, não deve passar das 7 da manhã. O que impede a carruagem de ir mais rápido era o acúmulo da noite passada. Volto meu foco nas minhas roupas. Uma calça preta com uma camisa branca social possui detalhes em renda na sua ponta. Seria um traje simples se não fosse com um sobretudo meio aberto em preto com o brasão da família Leblanc. Uma raposa em meio a uma montanha nevada, que é
imagino, a família dela, né? O brasão da família dela. Então, como isso difere, essa roupa diferencia das outras pessoas, principalmente, como ela falou, podia ser uma roupa comum, mas tudo que se destaca é, de fato, o brasão da minha família que eu carrego nesse sobretudo, né? Isso aqui é legal também. Características, crença dos personagens, né? Tem a história da Stephanie, que eu não, se eu não me engano, eu já li aqui na leitura crítica já li sim. Ela fala sobre Noir, né? Por Noir, não sei o quê, tipo o deus daquele universo que ela criou. E aqui, esse reino, a Ayala falou num ponto anterior que eu não li, mas o reino dela era o reino das estrelas, né? Um reino que cultuava as estrelas, ou que era conhecido por extrair a energia dos astros e etc. E aí ela fala assim: sinto meu estômago roncar de fome pela lua, espero que lá tenha comida. Esse pela lua aqui, né, é tipo, ai, por Deus, ai, por favor, pelo amor de Deus, eu espero que lá tenha comida. Então, é uma referência ao reino dela, a atitude daquela personagem, a crença daquela personagem, né? Ela poderia falar, ai, aqui por Deus, ai, por qualquer outra coisa, mas o Pela Lua diz muito sobre aquela personagem e da onde ela vem, né? Faz muita ligação com o reino da onde ela vem. Isso é muito bacana. Ai, que fofo, né? As relações, como as relações são construídas mais do que família, né? A gente viu a relação do Lewis com ela e ele é um soldado velho, né? Ela até fala que ele é bonito e tal, mas ele não é da idade dela. É mais como um pai, talvez, alguma coisa do tipo. Apesar do que ela conta aqui, né, as relações. Claro que não esperava que minha família se despedisse de mim, mas ainda assim é frustrante. Ou seja, que péssima relação com a família, né? A família dela nem foi se despedir quando ela ia pra uma escola, ia passar, né, sei lá, meses, alguma coisa lá. A família dela nem foi se despedir. Nem ligaram pra ela. Mas enfim, aí ela foi se apresentar. Aqui a gente descobre um pouco mais de como é a fisionomia da personagem, né? Olha só na segunda parte da história a gente tá descobrindo um pouco sobre ela. Que até agora, gente, fez falta? Não fez. Mas aqui foi um momento que a autora teve uma brecha, né? Você não precisa ficar ansioso pra mostrar quem aquele personagem é logo no início, né? Não precisa logo no primeiro parágrafo apresentar ele. Talvez você tenha essa dúvida, será que logo no primeiro parágrafo eu preciso dizer que a minha personagem tinha cabelos loiros, cabelos cacheados e tal? Não necessariamente, né? Aqui a gente tá, sei lá, no segundo capítulo da história, digamos assim, a gente tá começando a ver agora. E como é que ele demonstra, como é que ela mostra isso, né? Ela fala, no canto direito da carruagem tinha uma pequena penteadeira. Fui em direção e já vi meu reflexo no espelho. Então aí ela vai dizer como ela se vê, né? Meu rosto estava coberto por uma leve maquiagem, cobrindo minha feição sonolenta, meus lábios pintados com a coloração vermelho morango que costumo usar. Apenas ajeito meus cabelos brancos, até o momento a gente não tinha essa visão dela com cabelos brancos, né? Que tampavam minha visão e procuro a minha tiara. Então, provavelmente ela tem uma franja, né? E o cabelo branco, se tava tampando a visão dela, imagino eu que seja por conta disso. E aí que vem a questão da construção de relacionamento mesmo que não seja familiar, né? Ela vai procurando a tiara dela e acha um pacote e tem um dizer, né? Para enfrentar as situações mais cruéis é preciso nobreza. Assinado apenas um soldado velho. E aí ela, né, solta um sorriso, como Lewis realmente era muito velho. Mas que fofo que ela deu aquele pacote pra ela e tal, com uma nova tiara que não era comum a que ela usava. Isso marca na própria vida e a leitora, a escritora, a autora, a personagem, isso é o que eu queria achar. Ela mesma já destaca aqui, né, que foi assim, com esse sorriso verdadeiro no rosto, eu percebi. Era hora de virar a página e começar uma nova história. Legal, né? Esse marco da tiara, de ser uma tiara nova, dada por uma pessoa que ela gostava muito, que não necessariamente era a família dela, mas que fazia parte, né, da família que ela escolheu, digamos assim, entrega uma nova tiara, uma nova fase, representando essa nova fase. Ó, a partir de agora, tudo que você viveu acabou, você vai enfrentar agora uma nova fase na sua vida. Bora pro próximo? Ah! Eu gosto... Nossa, isso é muito legal, né? Talvez nem todo mundo pegue a referência, mas quando você for querer apresentar o universo, lugares, personagens, sensações, querer que o seu... Vamos lá, de novo, deixa eu reformular. Como apresentar sensações, como fazer com que o seu leitor sinta coisas que você queira que ele sinta. Que ele realmente consiga enxergar as mesmas emoções, sensações, ambientes que você está tentando descrever na sua história. Pegue algo
que seja similar para pelo menos a maioria das pessoas, porque talvez nem todo mundo tenha aquele ponto em comum, mas mostre aquilo para ele de uma maneira que ele realmente vá conseguir associar, sabe? Ter parâmetros. E aí ele talvez consiga reproduzir aquela sensação ou mais perto disso dentro da mente dele. Porque ela fez isso apresentando um ambiente. E olha só, ela vai apresentar um ambiente fazendo uma correlação com uma comida. Uma refeição, com uma bebida, na verdade, né? Só que, pelo menos pra mim, total, eu consigo entender, assim, o que a correlação, né? Por exemplo, como começar a descrever o reino das flores? O clima não era nem quente nem frio, total equilibrado. Me passava a sensação de um chocolate quente no inverno. Cara, que só quem passou um friozinho, talvez o pessoal do Nordeste que não tem aí um inverno, como a gente tem um pouquinho aqui no Sudeste e no Sul, talvez não compreenda, mas, cara, 6 graus às vezes bate aqui em São Paulo. Raro, né? Mas às vezes bate. Ou vai 10, 11, 12 graus já é friozinho. Aí você faz aquele chocolate quente, toma, ou um chazinho quente também. Uma sensação agradável, de fato, uma sensação de equilíbrio. Você vai tomar aquela sopinha que você esquenta e fica assim debaixo da coberta. É total equilíbrio, né? Eu acho que é essa sensação que ela queria passar, né? Uma sensação de conforto. O clima era reconfortante tanto quanto você tomar o seu chocolate quente no inverno. O cheiro doce e refrescante da primavera invadia minhas narinas e a paisagem era belíssima. Talvez aqui na paisagem belíssima eu destrincharia um pouco mais, tá? Ela até fala aqui um pouquinho mais à frente. Tinha até esquecido a última vez que estive aqui. Era só uma criança, mas a sensação de correr na grama era a mesma, como um impulso. Mas, pra mim, eu acho que essa belíssima... A gente tem que tomar cuidado com alguns adjetivos para não encurtar demais e para não deixar a gente, como escritor, um pouco preguiçoso, sabe? Talvez ela poderia, sim, fazer um pouco mais de descrição, fazer o leitor enxergar um pouco mais como era esse cenário. Ela começou bem aqui falando sobre essa questão, comparando o clima a uma sensação que talvez boa parte dos leitores poderia ter, mas acho que faltou aqui embaixo ter um pouquinho mais do que seria essa paisagem belíssima, sabe? Mostrar um pouco mais. Isso daqui é o contar, é o dizer e não mostrar. Ela disse, é belíssima, mas mostrar seria se ela descrevesse um pouco mais o que seria esse belo. São as flores no campo, as pessoas, as cores, a paisagem, o que seria esse belíssimo? Destrinchar um pouco mais, abrir um pouco mais isso, para ter um pouco mais de clareza e trazer o leitor um pouco, enxergando um pouco melhor aquele universo. Ai, gente, vamos lá. Isso é muito legal. Quando você tem uma característica do personagem que pode, como é que eu vou dizer? Ser igual ao do seu leitor. Ou você pensa aquele personagem, cara, eu faria isso também na minha vida. Ela já disse desde a carruagem que ela tava faminta, o estômago dela tava roncando, inclusive eu li esse trecho, né? Aí ela fala assim, alguns professores fizeram ela chegou lá no salão da escola e tal, e ela fala, alguns professores fizeram uma introdução sobre a escola e o funcionamento dela. Não sei dizer o que eles estavam falando, pois estava focada em comer os doces que os criados serviam. Ai, essa seria eu, com certeza essa seria eu. Aí que vem as consequências, né? Assim que foi encerrada a apresentação, ou o discursinho chato, como você preferir, saí à procura do meu quarto. Naquele momento, comecei a me arrepender de ter ignorado tudo daquele discurso. Mas, poxa, bem que eles podiam me dar um mínimo um mapa, né? Não presta atenção, cadê? Tava comendo docinho, agora esqueceu. Agora se vira. Nossa, peraí, eu não sei nem o que dizer desse capítulo que eu acabei de ler aqui. Eu acabei que li tudo. Me prendeu, cara, me prendeu. Eu gostei muito do capítulo. E olha que eu já li essa história, mas já tem tempo já. Janeiro do ano passado, já tem tempo. Vamos lá, falei do universo, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Tá, de todos os trechos, deixa eu pegar uma coisa da colega de quarto dela, que eu acho que foi uma das coisas que mais prendeu. Quando a gente começa a introduzir outros personagens na história, esses personagens também podem prometer que pode ter algo interessante naquela história, né? Cara, eu acho que o diálogo fluiu natural, né? Vamos lá. Ela tá procurando quarto, chegou a passar uma garota louca por ela, esbarrou nela e
Coincidentemente, essa garota era a colega de quarto dela, né? Mas ela fala assim: após um longo período tentando me localizar, acabo encontrando o dormitório, me xingo mentalmente. Andei em círculos e estava tão perto. Abro a porta, percebendo que havia mais alguém. Meus olhos se encontram com a mesma figura de cabelos longos e presos que estava arrumando seus livros distraidamente, que era justamente a figura de cabelos longos e pretos que esbarrou com ela no corredor, mas que passou correndo sem nem pedir desculpa, né? Boa noite, senhorita. Fico receosa. Assim que a garota me escuta, ela vira numa rapidez que parecia jurar que ela iria cair no chão. Boa noite, prazer, Alteza. Meu nome é Jade. Estava claro que ela não sabia como se portar. Fez uma reverência desajeitada, analisando-a. Não vejo nenhuma joia que representa alguma família nobre ou importante. Olha que interessante, a gente já tem as simbologias da história. Peraí, eu não vejo você com brasão, não vejo você com joias, não tá, alguma coisa não tá batendo, né? Tem alguma coisa diferente. Não só isso, a reverência que ela fez uma reverência desajeitada. Peraí, você não é uma pessoa comum. O que você tá fazendo aqui dentro? Isso é até um questionamento que a Ayla faz mais pra frente. Prazer. Ayla, não precisa... prazer. Ayla, né? Ayla falando. Não precisa dessas formalidades comigo. Vejo Jade soltar um suspiro aliviado e voltar a atenção em arrumar suas coisas. Percebo que a cama que me sobrou é uma perto da janela. Eu não tinha muito o que arrumar. Alguém já teria feito isso por mim. Mais um destaque de que... não sei se isso passa despercebido ou não para os leitores, mas eu espero que também os leitores estejam mais atentos a esses detalhes, porque a gente que é escritor se preocupa em colocar esses detalhes na história. A gente vê aqui uma diferença social grande, porque, a menina já não tem joias ou referências de alguma família importante, ela não tem um jeito, né, a própria reverência que ela tinha que fazer pra princesa, ela não fez direito, mas tudo bem, ela não liga pra isso, mas ainda assim reparou. Ainda assim, as simbologias dentro da história fica nítida, né? Que o quão isso é importante para mostrar a classe daquela pessoa. E a gente tem aqui, enquanto a Jade está atarefada, arrumando suas próprias coisas, a Ayla já chega e já tem tudo pronto. Afinal de contas, ela é da realeza, né? Jade começou a me contar sobre a sua família e suas especialidades. Sua voz estava em um tom meio apertado no início, porém, no final de sua pequena explicação, notava-se a mudança de tom para um mais calmo. Isso demonstra o quanto a Jade no início estava apreensiva, né, por estar no mesmo quarto que a Ayla, que era uma princesa, e ela a gente ainda não sabe necessariamente o que é, mas já entendemos que ela não é da realeza, né? Talvez até mais uma curiosidade para o que ela tá fazendo ali numa escola que é necessariamente voltada para princesas e etc. E outro ponto aqui, né? Eu já falei várias vezes sobre o cuidado em diálogos em excesso. Olha como você pode transformar um diálogo que poderia ser desnecessário em simplesmente uma narração, uma informação que você coloca para o seu leitor. Tudo isso, esse parágrafo aqui de 3 linhas poderia ser um grande diálogo confuso ou meio vazio, tipo, oi, meu nome é Jade, que se bem que ela já falou, né? Minha família mora não sei aonde, eu sou do vilarejo não sei das quantas, diz ela nervosa. Eu fiz tal coisa, ela vai contando, sei lá, algumas coisas da família dela, detalhes que pra gente nesse momento não são importantes. Então você estaria tomando um tempo precioso do seu leitor pra coisas que não são importantes. A gente tem as informações que a gente precisa nesse momento. Jade começou a me contar sobre a sua família e suas especialidades. Ponto, a gente vai descobrir as especialidades ou até a família dela depois. Ela até conta um pouquinho mais aqui embaixo, mas não precisa necessariamente ter um diálogo longo pra isso, tá? Cuidado! Gente, o livro não é feito só de diálogo, tá bom? O diálogo ele é um dos artifícios do livro, mas não é só de diálogo que se vive um livro. Então, só toma cuidado. Isso aqui é um bom exemplo de como você como você encurta uma conversa, que às vezes não é necessária, né? Ela continua aqui. Jade vivia em um vilarejo ao sul e seu sobrenome era Lennox. O que sobrenomes importam aqui dentro da realeza. Sempre me interessei por artes curativas, né, diz a Jade. Minha família trabalha com floricultura, então ela conta também um pouco sobre a família dela, né, principalmente envolvendo as plantas para os jardins e casamentos. Esses dias comecei a estudar mais sobre a magia curativa de cristais. Aí ela começa a questionar.
Se ela é de um vilarejo pequeno, como teria acesso a cristais ou grimórios? Além do... Isso daqui eu acho que cabe uma interrogação, né? Porque ela tá... Pera, se ela... Como ela teria cristais ou grimório? Como ela teria? Interrogação. Além do mais, famílias pequenas mal dominavam uma área. Assim que a garota percebeu o que disse, seus olhos se arregalaram e ela fitou a parede em transe, né? Tipo, oh meu Deus, me pegaram. Por favor, não conte a ninguém. Eu precisava aprender mais coisas, então procurei aprender me infiltrando em outros vilarejos. Se decidi contar, não a julgarei, Alteza. A menina ficou tão confortável, né, que acabou dando com a língua nos dentes no que não precisava. A pobre garota quase cuspiu as palavras, nervosa. E aí, ela, mais uma vez, né? Ah, mas como que ela consegue ir para outros vilarejos se geralmente a segurança não permite que isso aconteça? Então, a gente tem a Jade, ela pode ser um pouco mais do que simplesmente uma colega de quarto, né? Bom, minimamente é curioso, se torna uma personagem curiosa do como ela chegou ali. Como ela tem a audácia, a ousadia de, no meio de toda aquela corte, o que ela tá fazendo ali? Ela é de uma família pequena, não é de uma realeza. Então, como ela foi parar ali dentro? E aí, mais uma vez, a gente tem a Ayla mostrando que não é uma princesa convencional, né? Ela fala assim, tudo bem, olha, agora que você tem um segredo, que você me contou um segredo seu, é justo que eu também conte um segredo meu. A Jade ficou sem entender, né? E aí, então, vou testar a lealdade dessa garota. Eu trouxe armas comigo, mesmo sendo proibido. Nunca se sabe o que pode encontrar numa corte, não acha? E a Jade ficou surpresa. Eu ficaria com medo, na verdade, de saber que a minha colega de quarto, além de ser da realeza e eu não, o que poderia, né, nesses quesitos sempre dar uma merda. Porque, afinal de contas, a nobreza, a realeza sempre judia dos pobres coitados, né? Desde sempre, até o dia de hoje. Então, eu ficaria com medo, na verdade. Com toda certeza. Não era comum mulheres da nobreza assumirem que sabem lutar. Que isso dali era um tabu, afinal de contas, as princesas tinham que ser delicadas, fofas e não lutadoras e guerreiras. Ela é diferenciada. E a gente vê uma coisa bacana aqui, né? É uma das coisas que eu gosto muito quando incentivo os meus alunos sempre e gosto quando vem de uma forma natural. Ela fala assim, Daira com seu sorriso doce, tem uma outra princesa que entra no quarto. Daira com seu sorriso doce encosta na batente da porta, seus cabelos encaracolados arrumados minuciosamente. Vendo de quem se tratava, Jade fez uma reverência, melhor do que a anterior. Daira querida, não faz parte da educação de uma princesa ouvir conversas alheias. Ela se referindo a ela chegar de sopetão. A princesa do Reino das Flores trajava um vestido solto branco, ombro a ombro, em contraste com sua pele negra. Isso é fantástico. Nós temos uma princesa negra. Por que a surpresa? Não é surpresa, né? Hoje em dia a gente já tem tantas... apesar de não ser algo do livro, mas eu gosto muito da série Bridgerton, porque a gente tem lá, né, pessoas que são a rainha negra, e isso é muito legal. Claro que historicamente não faria sentido, porque a gente sabe que não é assim. Eu acho que a gente também não pode reescrever a nossa história. No sentido de, gente, a gente não pode esquecer que nessa época era de fato só reis e rainhas brancos, né, pelo menos ali na Europa, e os negros de fato eram usados como escravos. A gente não pode apagar isso também. Isso tem que ficar latente para que isso não se repita. A gente tem que tomar cuidado também. Eu gosto da pegada do Bridgerton, enfim. Mas fico com medo. Não pode ser reescrito, no sentido de não pode ser apagado, sabe? Foi triste, então eu vou contar de um outro jeito. Foi triste, tem que ser lembrado que foi triste. E é triste. E a gente sofre a consequência disso até hoje. A gente, né? A sociedade como um todo. Então, não pode ser esquecido. Só tome cuidado, tá? Quando isso acontecer. Mas nós temos aqui uma história de fantasia e num lugar atual, né? Então eu acho legal que nós realmente a gente tenha pessoas negras. Assim como a nova série do Senhor dos Anéis, né? Nós temos elfos que são negros. O que eu sempre falo pra tomar cuidado, né? Eu gosto de... Quando os fatos históricos são bem correlacionados, né? Não é comum
que se os elfos forem da Europa, eles sejam elfos negros, né? Mas seria legal. Nada contra, tá, gente? Pode existir, óbvio. Elfos não é nenhuma raça que existe. Então, óbvio que pode ter elfos negros, é óbvio. Só que eu acharia muito mais legal se tivesse uma tribo de elfos na África, sabe? Porque eu acho que seria muito mais legal e que esses elfos tivessem um pouco da cultura africana também. Não que fossem elfos negros europeus, com a cultura europeia, sabe? Só botei a cor pra dizer representatividade. Não, que eles tivessem e trouxessem também a cultura da África, sabe? Olha, é um continente que existe, tem também as suas meu Deus, as suas mitologias, sabe? Traz isso, reforça isso, não só por causa da cor. Isso já é legal, claro, trazer representatividade, mas traz a representatividade completa, né? Mostra que aquela terra também foi boa, abençoada também, tem história pra contar, entende? Porque as pessoas às vezes jogam uma poeira ali como se não tivesse nada, como se tudo da África se resumisse à escravidão. Não, tem uma história muito bonita lá, eles têm suas histórias, têm suas construções históricas, suas mitologias. Vamos olhar um pouquinho mais pra isso também. É só com isso que eu fico incomodada. Às vezes parece que só tá cumprindo cota e não que realmente quer trazer, de fato, uma representatividade, entende? Desculpa. Fora isso, eu acho muito legal nós termos aqui, então, uma princesa negra e fugindo completamente das princesas loiras dos olhos azuis que a gente tem muito na Disney e que vem mudando cada vez mais, mas ainda assim a gente precisa melhorar um pouquinho mais essa estética, né? Enfim, mas já é um passo, eu acho interessante. Cada cena da sua história é importante. Mesmo as que parecem ser apenas corriqueiras, cada uma precisa se encaixar para que a sua história ande. E a gente tem um exemplo aqui. Ela fala: se tem uma palavra que descreve como está sendo o dia, era com certeza diria entediante. De manhã tivemos aulas de etiqueta e história de diversos antepassados importantes. Antepassados, né? Na verdade, as histórias falavam de como cuidavam e zelavam pelos seus filhos e maridos. À tarde, focada em danças tradicionais, sinto um rubor subir em minhas bochechas quando lembro do desastre que fui nessas aulas. Meu acompanhante deveria estar com o pé dolorido. Aqui estamos, já de eu à procura do local para o chá da tarde. A duquesa de sei lá onde disse que vir pelo labirinto era um ótimo caminho. Confesso que não sou nem um pouco boa me localizando. Nós temos aqui duas coisas desse ponto, né, que podem ajudar quem tá escutando aí, quem tá assistindo. Às vezes tem autores que ficam na dúvida, né? Autores iniciantes que ficam na dúvida: como mostrar o dia a dia desse meu personagem? Como que eu faço as passagens de cena para uma coisa, sei lá, que não tem tanta importância, até uma cena de fato que é importante? Assim como também a dica que eu dei sobre a questão do diálogo, use a narração. A gente tem aqui ela simplesmente resumindo como é que foi o dia dela. Cara, não é importante a gente saber dos detalhes. Isso daí poderia dar 4, 5 páginas. Poderia. Se talvez, isso daí é um one shot, né? O que eu tô lendo é um one shot, então por isso que a história é um pouco mais reduzida. Porque na jornada aprendiz escritor, o aluno precisa escrever uma história de até 10.000 palavras. Então eles têm que reduzir algumas coisas. Mas por que eu faço isso? Não é pra justamente ser difícil, não é pra ser fácil, mas pelo contrário. Porque quando você tem um número ilimitado, é mais fácil. Você não tem que se preocupar com o que entra e o que não entra na sua história. Mas quando você tem um número limitado de palavras, né, dentro desse desafio, óbvio, a história não pode ficar cortada, tá, gente? Tem toda uma metodologia do como eles contam essas histórias bem feitas, mesmo sendo histórias curtas, né? De até 10.000 palavras. Só que isso é um baita de um desafio para eles, porque eles precisam saber criticar o que entra, o que de fato é importante naquela história e o que pode ser descartado. Como, por exemplo, se ela entrasse em cada aula e mostrasse passo a passo de como é que foi a aula de etiqueta, como é que foi a aula de história, como é que foi não sei o que, ela poderia sim entrar, apresentar os professores de cada uma das aulas, assim como a J.K. faz em Harry Potter. Porque ali ela tem um romance, ela não tem um número necessariamente fixo de palavras. Então ela entra ali até pra gente conhecer os professores e tal. Nessa parte, os professores não são importantes, eles não fazem parte dessa história. Então não precisa abrir cenas para contar isso. Ela simplesmente resumiu esse dia dela, né?
Mas aí a gente parte pra coisa que é importante. Apesar de ser uma cena, um pedaço ali, que não é tão importante, importa para as próximas cenas que são marcantes do livro acontecer. A gente tem ali a cena do que ela se perdeu no labirinto. Isso é uma coisa que é extremamente marcante? Não. Mas é justamente por ela ter se perdido no labirinto que ela vai achar uma coisa que é extremamente importante para a história. Ela continua aqui. O local onde acontece o chá da tarde, a Jade fala, né? O local onde acontece o chá da tarde, ao ar livre, fica no noroeste. Estamos perto da floresta. Jade fez umas pausas em meio às falas, tentando lembrar e acaba por concluir. Vamos para a esquerda. Como você sabe disso? Eles deram um mapa? Questiono, eu realmente queria um mapa. Questiono, vírgula, eu realmente queria um mapa. Desculpa, gente, tô dando rápido. Eles falaram a localização dos locais ontem, no salão. Jade me olha com certa indignação. O salão, né, o discurso que ela não tava prestando atenção, porque ela tava comendo assim. Balança a cabeça em concordância e continua a segui-la. Um pouco antes da saída do labirinto, ou seja, foi justamente por conta dessa duquesa não sabe lá das onde, deixar elas irem pelo labirinto, né? O que parecia uma coisa tão trivial, pode ser de fato trivial, mas foi justamente elas estarem nesse labirinto que vejo um metal reluzente pelos reflexos solares. Me abaixo e o puxo. Era um livro preto com uma espécie de faca floral marcando uma página que parecia ter sido escrita há pouco tempo. Jade, notando minha ausência, volta e se agacha rapidamente ao meu lado. Isso parece codificado, algo que não deveríamos saber sobre a existência. Seu semblante exalava preocupação enquanto olhava um mapa da parte sul do reino cheio de marcações que estavam codificadas. E aí ela fala, saber disso não é bom e tal, e eu quero pular para um outro fator. Elas ficam curiosas, não conseguem ler o livro, guardam simplesmente para saber o que vão fazer com aquela informação, porque parece uma informação sigilosa, se está codificada do exército, elas não deveriam ter aquilo em mãos. Aí beleza, tá, passa o dia, né, e elas chegam de noite e falam assim, sem conseguir dormir, decido tomar um pouco de ar fresco. Passava do horário permitido, mas eu não me importei. Afinal de contas, Ayla, desde o início, já mostra que ela é rebelde. Isso é rebelde! Depois de um tempo andando pelos corredores, tomo um susto quando ouço vozes e decido me esconder dentro de um armário. Assim que percebo a aproximação, meu corpo trava. Ouço a voz da minha consciência gritar: corra! Tento ao máximo regular minha respiração. Um último aviso: rosas e chamas. Se por acaso acontecesse uma invasão em seus vilarejos, que reino estaria disposto a ajudar ou lhe confiar suas nobres? Observo pelos pequenos buracos do armário. A pessoa mais alta fala. Pela silhueta é um guerreiro, prenda a respiração. A segunda pessoa parece fazer o possível para não estremecer. Você está ousando me ameaçar. A segunda pessoa grunhiu, me assustando ao ponto de me encolher ainda mais. Estou lhe dando outra oportunidade de me mostrar que sua vida miserável vale a pena. Você nunca esteve preparada para o poder. Sabe onde me encontrar. Não aceitarei outro erro. O suposto guerreiro pareceu... Gente, tô muito ruim de ler, foi mal. Pareceu ponderar algo antes de dar a partida. O punhal com uma rosa espinhosa no cabo. Trate de achá-lo imediatamente. O que é esse punhal? O que ela acabou de achar que estava marcando o livro, né? Que tinha um livro com um punhal marcando. Ela fala aqui, cadê? Pelo reflexo, vejo, puxa um livro preto com uma espécie de faca floral marcando uma página que parecia ter escrito há pouco. Ou seja, ela pegou algo que tem alguém muito mal procurando. É daí que a aventura já começa. O chamado pra aventura já começa aí. E, obviamente, depois que eles vão embora, ela sai correndo em direção ao dormitório dela. Deita na cama e tenta dormir. Não tira a conversa da cabeça, obviamente, porque tem alguém... Ela já sabia que o livro já era proibido porque se tratava de alguma coisa militar. Ela constatou isso, que era de fato uma coisa militar. E que agora alguém tá atrás desse livro que ela tem na mão. E parece ser algo extremamente perigoso. Minha nação, vamos finalizar por aqui, porque já batemos aí mais de 1 hora já de episódio. E considerações finais, né, sobre essa leitura crítica.
tente sempre mostrar mais pro leitor do que simplesmente simplificar. A gente tem isso aqui em poucos momentos, né? E eu destaquei aqui alguns momentos que eu indico pra Rafa voltar e talvez falar um pouco mais, né, sobre a história, sobre uma cena específica, como ela falou, o Reino das Flores era belíssimo, mas belíssimo como, né? Conte um pouco mais sobre isso, diga um pouco mais, mostre um pouco mais para o seu leitor o que era esse belíssimo. Mas partes positivas, principalmente para essa história, são essas questões de você reduzir o que você contaria. Juliana, mas a história não fica cortada, a história não fica sem sentido. Não, eu expliquei agora há pouco, né? São coisas que você percebe que não tem tanta importância, não tem um peso tão grande para a história. Então, tá tudo bem, você não corta, mas você resume, né, na narração. O que a gente chama também, tecnicamente, da escrita criativa, de índice. Eu sei que índice parece, né, índice não, desculpa, sumário. Sumário ou índice? É porque eu sei que tem um nome parecido, mas acho que é sumário. Onde você pega uma coisa que seria um grande texto e faz um resumo, né? Seria uma grande abertura, ela falar de todas as aulas que aquela personagem teve. Ela não faz isso, ela só diz, meu dia foi entediante, eu tive tantas aulas, parti... E ela vai pra onde de fato importa. Cara, não quero enrolar muita coisa pro seu leitor, sabe? Ela poderia agora chegar e abrir essas aulas, mesmo se ela não tivesse lá o desafio de 10 mil palavras, poderia, mas tem necessidade? De fato eram coisas que ia agregar, né? Às vezes não, mas nada contra, se você tem espaço, você pode contar. Até é o que eu falo, né? Tem muita gente que reclama. É o que eu falo, eu já falei com os meus alunos e acho que eu falei com vocês. Mas não, falei lá uma vez numa aula que eu tava fazendo com os meus alunos. O pessoal reclama um pouco, às vezes, da J.K., porque ela falava sobre as aulas do Harry, né? E aquilo não tinha muito a ver, necessariamente, com aquela trama de se Voldemort ia ou não voltar, se a Câmara Secreta estava ou não aberta. De fato, não necessariamente. Mas tinha sempre alguma coisa ali naquela cena, sabe? Algum feitiço que eles aprenderam. Alguma informação solta, alguma apresentação de um personagem, alguma atitude que ia ajudar eles lá na frente. Então não era à toa, sabe? Parecia em algum momento que era só uma aula, mas era o que eles aprenderam naquela aula que ia ajudar eles a resolverem o mistério lá na frente. Então, o que tem na sua história precisa estar encaixado para fazer sentido. E outra coisa também, falar um pouco mais dessas aulas, da prova perdida, do que eles tinham que estudar, dos deveres que eles precisavam fazer, causava uma ligação mais íntima com o leitor, que naquela época, com 10, 11, 12 anos, estava passando pela mesma coisa. Era um professor que ele também não gostava, era uma prova que ele tinha que fazer. O leitor conseguia se considerar dentro daquela história. Nesse caso aqui, seria legal se de repente numa história maior, se ela quisesse aumentar essa história dela, nessas aulas também colocar essas coisas. E isso, que dentro de cada uma dessas aulas tivesse alguma coisa que ou levasse ela para a próxima cena, ou que ajudasse ela mais no final, né? Alguma informação que lá no final seria usada, faria sentido e etc. Mas é sempre aquela questão do que eu gosto sempre de ressaltar para vocês aqui. Não use cenas à toa. Questione por que aquela cena tá na sua história, por que aquele personagem tá ali. Ele tem que ter um porquê de existir. Ele talvez não possa ser necessário naquele momento específico que ele aparece, ou a cena não parecer ser tão importante naquele momento que o leitor tá lendo, mas lá no final faz sentido do porquê que ela tá ali. Simplesmente não faça coisas aleatórias pra sua história. Porque eu acho que economiza seu tempo como escritor, economiza o tempo pelo leitor e você consegue também entender melhor como dar a melhor experiência para o seu leitor. Beleza? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Já deixa seu like aqui nesse vídeo. E a história se você quiser ler o restante da história, porque aqui eu disse só o início. O iniciozinho das coisas começaram de fato a dar errado agora na vida da Ayala. Ayala? Gente, eu esqueço. Tô esquecendo o nome. Oh, meu pai do céu. Enfim, da princesa aqui do Reino das Flores. Já clica aqui embaixo que eu vou deixar o link para você ler e conhecer o trabalho dessa minha aluna. E se você também quiser aprender a escrever histórias tão legais quanto essa, já segue esse canal, já clica aqui em se inscreve. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.